Isso daqui é uma das propagandas que você encontra muito comum nas rodovias aqui de Cuba, a comemoração do aniversário da promulgação da reforma agrária. Em primeiro lugar, é interessante que esse pessoal que defende a reforma agrária, eles são contra a cultura da cana-de-açúcar. E aqui em Cuba você tem basicamente um grande canavial. Mas não há nada que comemorar em relação à reforma agrária feita aqui em Cuba. Em primeiro lugar, em 1959, eles fizeram uma desapropriação das fazendas, colocaram um limite de 67 hectares, mas mesmo assim eles permitiram algumas fazendas um pouco maiores. Em 1963 eles voltaram e refizeram toda aquela lei da reforma agrária e tudo foi nacionalizado até o limite de 67 hectares. Foi uma experiência radical, onde eles acreditaram que a reforma agrária tinha que ser universal, irreversível e tinha que atingir todo o país. Eles não aprenderam com a Carta Magna, por exemplo, praticamente de 1200, que dizia que nenhuma desapropriação de terras poderia acontecer sem o pagamento de uma remuneração ou de uma compensação, ou seja, o respeito ao direito de propriedade. Isso não aconteceu em Cuba e o resultado foi dramático, como você pode ver por aí. Há uma queda de produção em praticamente todos os setores, na produção de carne, na produção de açúcar, de alimentos de uma maneira geral. Tanto é que é tão engraçado que ontem eu tentei jantar em Cuba, em Havana, e 3 restaurantes eles não tinham gás. Faltava gás, só no 4º restaurante que eu consegui encontrar um jantar. Então tem praticamente faltado tudo. Então Cuba é mais um daqueles países que se soma àquela lista interminável daquelas sociedades que acreditam que a desapropriação, que a reforma agrária é a solução para a agricultura. Não é. Distribuição de terra não significa agricultura, não significa prato cheio. O que significa a comida na gôndola de supermercado é o direito de propriedade, algo que não aconteceu aqui em Cuba.